Joseph Mengele, Harold Shipman e Walter Freeman são alguns médicos assassinos conhecidos que você talvez já tenha ouvido falar. Mas eu posso imaginar que a maioria das pessoas nunca ouviu o nome Shiro Ishii, um cirurgião general do Exército Imperial Japonês. Ele serviu como diretor da infame Unidade 731, uma instalação de pesquisa de armas biológicas localizada na Manchúria, China. Em 1936, sob as ordens do imperador Hirohito, a Unidade 731 foi formada, sob o nome aparentemente agradável de Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água do Exército de Kwantung. Apesar de outras unidades com propósitos parecidos, hoje focaremos só na Unidade 731. A unidade surgiu em reação às potências ocidentais que criavam armas químicas e biológicas. Sabendo do sucesso do gás cloro na Primeira Guerra Mundial, Shiro Ishii pressionou seus superiores para obter um centro de pesquisas. Shiro Ishii foi microbiologista e serviu no Exército Imperial Japonês de 1921 a 1945. Não há dúvida de que ele era um indivíduo talentoso que desenvolveu um sistema de purificação de água incrivelmente eficaz. No entanto, seu verdadeiro interesse e motivação era a criação de armas biológicas e bacteriológicas para o Exército Imperial Japonês. A partir de 1931, o Exército Imperial Japonês ocupou grandes extensões da China como parte de sua expansão. O tratamento dado àqueles sob controle japonês é uma história para outro dia. Mas basta dizer que a Manchúria, controlada pelos japoneses, era o lugar perfeito para a realização de testes em humanos. O motivo pelo qual as pesquisas realizadas pela Unidade 731 permanecem na infâmia se deve aos sujeitos de teste. As principais vítimas eram prisioneiros chineses e russos, embora haja relatos ocasionais de prisioneiros de guerra da Coreia, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Mongólia. Muitas vítimas foram reunidas. Havia homens, mulheres, crianças, inclusive grávidas, idosos e pessoas debilitadas. Todos para gerar resultados precisos e diversos sobre várias doenças. Antraz, peste bubônica, varíola e muitas outras foram cultivadas. Era vital que o uso de anestésicos e analgésicos fosse mantido ao mínimo absoluto. Isso era para garantir um registro adequado dos limites do sofrimento humano e dos efeitos das lesões horrendas que eram infligidas. Em resumo, havia dois objetivos principais da Unidade 731: criar e entender o efeito de armas biológicas, químicas e convencionais, além de compreender os ferimentos que um soldado imperial japonês poderia sofrer e como tratá-los melhor. Para garantir a vitória japonesa, uma ampla variedade de experimentos foi realizada. Um desses exemplos era o efeito do frio intenso. Um freezer especializado foi instalado para atingir temperaturas de menos 45 graus Celsius. Membros eram expostos a temperaturas abaixo de zero para que os médicos pudessem examinar o efeito do congelamento. Os prisioneiros eram deixados amarrados a uma estaca no frio do inverno para que os membros sucumbissem naturalmente ao congelamento. Os guardas aceleravam o processo jogando água sobre os sujeitos de teste. Os guardas eficientes tinham formas de testar se o prisioneiro estava pronto. Eles batiam nos membros afetados com um bastão de madeira e, se fosse ouvido um som de madeira batendo em madeira, o prisioneiro estava pronto para a próxima etapa. Após receberem pacientes, médicos usavam diversos métodos para tratar o congelamento. Água fervente era aplicada nos membros congelados e alguns prisioneiros eram deixados para descongelar naturalmente. Vivissecção, ou seja, cirurgia em um ser humano vivo para pesquisa científica, era comum na Unidade 731. Cirurgiões em treinamento eram enviados do continente japonês para praticar suas habilidades em pacientes involuntários,
Membros eram removidos e reimplantados no lado oposto. Balas eram disparadas em prisioneiros para que médicos de combate pudessem ganhar experiência tratando ferimentos à bala. Estômagos, apêndices e pulmões eram removidos, seja para ver como o paciente sobreviveria sem eles, seja para que um médico júnior pudesse praticar. Diversos experimentos eram feitos em um só prisioneiro, e após serem considerados inúteis, eram mortos e descartados. Testemunhos são bastante raros, mas um estudante de cirurgia que realizou essas operações lembra-se de ter aberto um prisioneiro do peito até o estômago. O grito de tortura do prisioneiro assombrou o jovem cirurgião, mas para os médicos que trabalhavam regularmente na unidade 731, era apenas mais um dia. Os médicos da unidade 731 não viam suas vítimas majoritariamente chinesas como seres humanos. Na verdade, a frase comum usada para descrever os prisioneiros era toras. Como em: quantas toras você cortou hoje? Quantas toras você queimou, até virar cinzas hoje? Alguns dos experimentos mais rudimentares realizados na instalação envolviam armas mais convencionais. Os alcances efetivos das granadas foram testados em prisioneiros amarrados a estacas. Também testaram quanto dano um lança-chamas poderia causar de perto e de longe. Esses prisioneiros também eram amarrados a estacas. Também está bem documentado que os soldados do exército imperial japonês usavam prisioneiros para praticar com baionetas. Um dos tipos de experimentos realizados na unidade 731 envolvia doenças venéreas, como a sífilis. Os prisioneiros eram forçados a ter relações sexuais uns com os outros para espalhar as diversas doenças. Prisioneiros que recusavam eram executados a tiros. O objetivo era acompanhar as fases da doença, para entender melhor e criar tratamentos. Prisioneiros eram levados em diferentes estágios da doença para vivissecção. Mulheres eram engravidadas à força para entender os efeitos que a doença teria sobre fetos ainda não nascidos. Esses experimentos não se limitavam apenas às paredes de suas horríveis salas de operação, mas se espalhavam para vilarejos chineses próximos. Uma das funções principais da instalação era a produção de armas químicas e biológicas viáveis. Foram feitos grandes esforços para infectar pulgas com peste bubônica, varíola e cólera, e depois lançar trigo, roupas ou areia contaminados sobre vilarejos chineses. Mais tarde, bombas de cerâmica foram desenvolvidas e testadas. O objetivo era desenvolver uma maneira de entregar patógenos tanto para as forças inimigas quanto para as populações civis na Califórnia. O número de mortos por várias pragas liberadas sobre a população chinesa chega a cerca de 250.000. Após a rendição japonesa, os médicos da unidade 731 ainda tiveram um último ato de desafio. Milhões de pulgas infectadas com a peste bubônica foram liberadas no interior da China. Estima-se que 30.000 pessoas morreram como resultado desse último ato de assassinato. Os 150 prisioneiros restantes foram executados e os prédios foram demolidos. A maioria dos registros foi apagada enquanto os médicos se escondiam, temendo represálias por seus crimes de guerra. Shirou Ishii ordenou que todos os envolvidos levassem os segredos de seu trabalho na unidade 731 para o túmulo. Mas esse não foi o fim de Shirou Ishii e dos médicos da unidade 731. Após tentar forjar a própria morte, os americanos descobriram que ele ainda estava vivo e ordenaram que os japoneses o entregassem para interrogatório. Americanos e soviéticos queriam Ishii, seus resultados, experiência e conhecimento. Dos dois, os americanos teriam sido, digamos, menos extremos em conseguir o que queriam do que os soviéticos. Ishii conseguiu negociar um acordo de perdão para si mesmo e para os principais médicos da unidade 731. Em troca da imunidade total, além de pagamentos em dinheiro,
Ishii entregou seus 14 anos de pesquisa e foi libertado como um homem livre e um herói de guerra. Afinal, ele foi condecorado com a Ordem da Pipa Dourada, a segunda mais alta honraria militar do Japão. Os líderes da Unidade 731 em geral escaparam da justiça. Shiro Ishii morreu de câncer na garganta aos 67 anos. Seu segundo em comando, Masashi Kaneto, fundou a Green Cross Corporation, uma importante empresa farmacêutica, e morreu aos 91 anos. Hisato Yoshimura, chefe da pesquisa sobre congelamento na Unidade 731, ocupou muitos cargos de alto escalão, como presidente de medicina na Universidade de Kyoto, e foi condecorado com a Ordem do Sol Nascente de terceira classe. Ele morreu aos 83 anos. Só 12 membros do Exército Imperial Japonês foram julgados pela produção de armas biológicas, 6 deles da Unidade 731. A União Soviética fez julgamentos em 1949. Esses julgamentos foram rejeitados pelas potências ocidentais como propaganda comunista, já que os soviéticos eram conhecidos por julgamentos encenados. Apesar disso, alguns historiadores acreditam que as confissões dos médicos tinham base real, não apenas nos interesses dos comunistas. Para o imperador japonês, ligado diretamente às ordens para criar o programa de armas biológicas, esses julgamentos foram especialmente vergonhosos. A extensão dos crimes da Unidade 731 talvez nunca seja conhecida, devido à destruição de registros e à ausência de sobreviventes. Só temos os relatos de alguns guardas e visitantes que presenciaram o horror indescritível vivido por homens, mulheres e crianças. A pesquisa de Shiro Ishii foi, sem dúvida, útil, e a questão é se ele e sua cabala de médicos inescrupulosos deveriam ter escapado da justiça em troca de sua pesquisa. Parece ter sido uma pergunta fácil de responder para os, talvez, igualmente inescrupulosos negociadores. Talvez você teria agido de forma diferente.